O cheiro de desinfetante grudava na garganta de Lucas toda vez que ele passava pelo corredor que levava ao quarto da mãe. 12 anos, franzino, com aqueles olhos castanhos grandes demais para o rosto magro, ele tinha desenvolvido uma habilidade estranha nos últimos meses: decifrar mentiras pelo tom de voz. "É só uma gripe forte, meu amor." A voz de Mariana saía fraca, quase um sussurro, enquanto ela se apoiava no batente da porta do banheiro. O lenço amarrado na cabeça escondia o que Lucas já sabia, mas fingia não ver. "Semana que vem eu tô boa." Mas não era gripe. Gripes não fazem uma mulher de 36 anos perder 15 quilos em 2 meses. Gripes não deixam mechas de cabelo escuro no travesseiro todas as manhãs. Gripes não fazem uma mãe chorar baixinho no chuveiro, pensando que o filho não escuta. Lucas descobriu a verdade numa terça-feira, do jeito mais banal possível. A pasta plástica estava meio aberta em cima da mesinha da sala, esquecida entre as contas de luz e água. Ele só ia pegar o caderno de matemática quando viu o cabeçalho: Laudo médico, oncologia. As palavras pareciam escritas em outro idioma, mas algumas saltavam da página como socos. Carcinoma, metástase, estágio avançado, prognóstico reservado. Ele tinha pesquisado no celular da escola. Prognóstico reservado era a forma educada que os médicos tinham de dizer: prepare-se para o pior. Naquela noite, Lucas fingiu que fazia lição de casa enquanto observava a mãe pela fresta da porta. Ela estava sentada na cama, contando e recontando as notas de R$ 50. Provavelmente o que sobrou do salário de faxineira. Os dedos tremiam. Ela separou algumas notas, colocou num envelope e escondeu dentro da fronha. "Para os remédios", Lucas ouviu ela murmurar sozinha. No dia seguinte, ele matou a aula de educação física e foi até o posto de saúde. Ficou quase 1 hora na fila, dizendo que era para pegar exames da mãe. A atendente, uma senhora de óculos grossos, olhou para aquele menino de uniforme azul desbotado e suspirou. "Filho, o SUS fornece o tratamento básico, mas esses medicamentos aqui..." Ela apontou para uma lista que Lucas tinha copiado do receituário escondido da mãe. "Esses são muito caros, importados. Tem que comprar em farmácia particular mesmo." "Quanto custa?" "Esse aqui, ó." Ela apontou para um nome impossível de pronunciar. "Sai por uns 3.500 por mês, e ela vai precisar de pelo menos 6 doses. Lucas sentiu o chão se abrir. R$ 21.000. Sua mãe ganhava 1.200 por mês limpando casas, quando conseguia trabalhar. O dinheiro do envelope não pagava nem meia cartela de comprimidos. Voltou para casa em silêncio, o peso da matemática cruel esmagando seu peito magro. Encontrou a mãe dormindo no sofá, a TV ligada num programa de auditório. Ela estava ainda mais pálida, com olheiras fundas. Um frasco de remédio para dor descansava na mesinha ao lado. Lucas cobriu o corpo frágil dela com o cobertor surrado e sentou no chão da cozinha. Abriu a geladeira. 2 ovos, meio tomate, um pedaço de queijo. Fechou os olhos e pensou. 12 anos, sem pai, sem parentes, sem dinheiro, mas não sem saída. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Lucas acordou às 4h30 da madrugada. Vestiu a calça jeans remendada, uma camiseta velha e o boné que escondia o rosto. Deixou um bilhete na mesa. "Sai cedo para jogar bola, volto mais tarde." E caminhou 3 quilômetros até a feira municipal, onde as frutas chegavam antes do sol nascer e onde ninguém perguntava a idade de quem estava disposto a trabalhar duro. A feira municipal da Vila São João acordava antes da cidade. Às 5 da manhã, quando a maioria das pessoas ainda sonhava em camas mornas, os caminhões já despejavam caixas de madeira abarrotadas de frutas, verduras e legumes nas baias cobertas de lona verde. O chão de cimento irregular ficava escorregadio, com folhas pisoteadas e água da limpeza. E o ar cheirava a terra molhada, misturada com banana madura. Lucas chegou quando as primeiras lâmpadas amareladas se acendiam sobre as bancas. Ficou parado na entrada, observando. Homens corpulentos descarregavam sacos de batata com a facilidade de quem carrega travesseiros. Mulheres de avental gritavam preços, pechinchavam, riam alto. Era um mundo à parte,
funcionando numa velocidade própria, com regras que ele ainda não conhecia. Ei, moleque, sai da frente! Um carregador quase o atropelou com um carrinho de feira abarrotado de melancias. Lucas se encolheu contra a parede. Talvez aquela ideia fosse estúpida. O que um garoto de 12 anos, franzino, que nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, poderia fazer ali? Tá perdido, garoto! A voz veio de cima. Lucas levantou os olhos e encontrou um homem gordo, de bigode grisalho e barriga proeminente, esticando uma camiseta branca manchada. Ele estava organizando bananas em uma banca enorme, separando os cachos por tamanho e maturação. Eu queria trabalhar. O homem parou, banana na mão, e olhou para Lucas de cima a baixo. Depois deu uma risada curta, mais de surpresa que de deboche. E eu aguento trabalhar. Eu preciso. Algo no tom de voz de Lucas fez o homem parar de rir. Ele colocou a banana na banca e cruzou os braços sobre a barriga. Seu pai sabe que você está aqui? Não tenho pai. Sua mãe, então? Lucas desviou o olhar. Ela está doente. Eu preciso de dinheiro para comprar remédio. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos gritos distantes dos feirantes e pelo ronco de um caminhão dando ré. O homem suspirou, balançou a cabeça e olhou para os lados, como se checasse se alguém estava prestando atenção. Olha aqui, moleque. Meu nome é Osvaldo e essa banca é minha. Não posso te contratar oficialmente, entende? Você é menor e eu não quero problema com o conselho tutelar. Lucas sentiu o peito afundar. Claro, era menor. Ninguém ia querer arriscar. Mas... Osvaldo continuou coçando o bigode. Se você vier aqui todo sábado e domingo, bem cedinho, e me ajudar a descarregar as frutas, organizar a banca, atender cliente, eu te pago uma diária, R$50 por dia. É o que eu posso fazer sem chamar atenção. R$50, 2 dias, R$100 por semana, 400 por mês. Não era nem perto dos 3.500 que ele precisava. Mas era um começo, era alguma coisa. Eu aceito. E eu trabalho direito, o senhor vai ver. Osvaldo bufou. Espero que sim. Chega aqui às 5, não pode atrasar. E se sua mãe descobrir e vier aqui fazer barraco, você nunca mais bota o pé nessa feira. Combinado? Combinado. Então pega aquele avental ali e vai me ajudar com essas caixas de laranja. Nas primeiras 2 horas, Lucas pensou que ia morrer. As caixas de madeira pesavam mais do que ele imaginava, e suas mãos finas não estavam acostumadas com as farpas. Aos 10 minutos, já tinha ganhado 3 lascas nos dedos. A coluna doía de ficar abaixado organizando as frutas nas prateleiras baixas. O suor escorria pelo rosto, mesmo com o frio da madrugada. Mas ele não parou. Carregou, organizou, empilhou. Osvaldo o observava de canto de olho, testando, esperando que ele desistisse. Lucas notou. E por isso trabalhou ainda mais rápido. Quando a feira abriu para o público às 7, Lucas já tinha aprendido a diferença entre uma manga Tommy e uma Palmer, sabia que as bananas mais verdes ficavam embaixo e as maduras em cima, e decorado os preços básicos. Moço, quanto tá a banana prata? Uma senhora de bolsa florida apontou para os cachos. Lucas olhou para Osvaldo, que acenou com a cabeça, autorizando. R$5 o quilo, dona. Mas se a senhora levar 2 quilos, eu faço por 9. A mulher sorriu. Esse menino já sabe vender, hein? Me dá 3 quilos, então. Osvaldo não disse nada, mas Lucas viu o canto do bigode se erguer num quase sorriso. O dia se arrastou. Lucas não tinha parado para comer, não tinha trazido nada. Por volta de 12:00, Osvaldo jogou um pão com mortadela para ele. Come, não quero você desmaiando na minha banca. Às 3 da tarde, quando a feira começou a esvaziar e os feirantes iniciavam a limpeza, Osvaldo chamou Lucas. Tirou do bolso da calça uma nota de R$50 amassada e estendeu. Bom trabalho. Sábado que vem, 5 da manhã. Lucas pegou a nota com as mãos sujas de terra e suco de fruta. R$50. Nunca tinha segurado tanto dinheiro que fosse só dele. Dobrou a nota com cuidado e enfiou no fundo do bolso. Obrigado, seu Osvaldo. Ele voltou para casa com os pés doendo, as mãos machucadas e o corpo exausto. Mas também com R$50 e a certeza de que havia encontrado um caminho. Um caminho longo, difícil, talvez impossível. Mas um caminho. Mariana estava sentada à mesa,
tomando um caldo ralo, quando ele chegou. Onde você estava, Lucas? Disse que ia jogar bola e sumiu o dia todo. Fui na casa do Tiago, mãe. Perdi a hora. A mentira saiu fácil demais. Ela assentiu, cansada demais para questionar. Naquela noite, Lucas escondeu a nota de 50 dentro de um caderno velho, na última página. A primeira de muitas. As semanas seguintes transformaram Lucas em duas pessoas diferentes. De segunda a sexta, ele era o garoto comum. Acordava às 7, ia para a escola, sentava no fundo da sala de aula tentando manter os olhos abertos durante as explicações de fração e átomos. Mas aos sábados e domingos, ele se tornava outra coisa, um menino adulto que acordava antes do sol e trabalhava até o corpo gritar por descanso. A rotina era brutal. Sexta à noite, quando os outros garotos da sua idade jogavam videogame ou ficavam até tarde vendo TV, Lucas ajustava o despertador para as 4:30 da manhã. Dormia de roupa, para não perder tempo se arrumando. Quando o alarme tocava no escuro gelado da madrugada, cada célula do seu corpo implorava para que ele virasse de lado e voltasse a dormir. Mas aí, ele pensava na mãe, cada dia mais magra, e nas cartelas de remédio que ela escondia embaixo do colchão, e levantava. Saía de casa em silêncio, deixando sempre o mesmo bilhete mentiroso sobre jogar bola com os amigos. Caminhava os 3 quilômetros até a feira com as mãos nos bolsos e o boné puxado sobre os olhos, invisível na cidade que ainda dormia. Às vezes cruzava com o padeiro abrindo a loja, com o leiteiro fazendo entregas, com mulheres voltando de plantões noturnos. Eles não olhavam 2 vezes para um menino sozinho na rua. Ninguém olhava. Na feira, Osvaldo já estava lá, sempre. O homem tinha um relógio biológico impressionante e uma exigência ainda mais impressionante. Se Lucas chegasse 5 minutos atrasado, ouvia sobre isso o dia inteiro. Tempo é dinheiro, moleque. Você atrasa, eu perco, você não recebe. Lucas nunca mais se atrasou. O trabalho era duro de um jeito que ele não imaginava que trabalho pudesse ser. Suas mãos, antes lisas e limpas, ficaram calejadas e permanentemente manchadas de terra e suco de frutas. As costas doíam tanto no final do dia que ele mal conseguia se curvar para amarrar os tênis. Ele aprendeu que manga madura espirra, que abacaxi descascado corta os dedos, que caixa de melancia pode facilmente quebrar um pé se você não tomar cuidado. Mas também aprendeu outras coisas. Aprendeu a olhar nos olhos das pessoas quando oferecia uma fruta, porque isso aumentava as chances de venda. Aprendeu que cliente que reclama do preço é cliente que vai comprar. Só precisa de um desconto simbólico para se sentir esperto. Aprendeu que no final da tarde, quando as frutas começavam a amadurecer demais, era melhor baixar o preço do que deixar estragar. Você tem jeito pra coisa, Osvaldo disse um dia, enquanto contava o dinheiro do caixa. Vende melhor que muito adulto que eu conheço. Lucas não respondeu, mas a observação ficou guardada no peito como um diploma. O dinheiro crescia devagar. R$50 por dia, 2 dias por semana. 200 por fim de semana, se ele conseguisse também ajudar na sexta à noite quando havia feira noturna, o que significava mentir ainda mais para a mãe e dormir apenas 4 horas antes da aula de sábado. Ele guardava tudo numa lata de biscoito velha, escondida dentro do guarda-roupa, atrás de uma pilha de cobertores que ninguém usava. A cada semana, contava e recontava as notas amassadas, fazendo as contas. 200, 400, 600... Quanto faltava? 3.500 por mês. Quanto tempo levaria? As contas o aterrorizavam. Na escola, as coisas começaram a escorregar. Lucas dormia nas aulas. Não literalmente, tinha medo de chamar atenção, mas seu corpo desligava, entrava num estado de presente ausente onde ele ouvia a voz da professora como um zumbido distante. As notas caíram. As professoras chamaram sua atenção. Ele apenas acenava, prometia melhorar e voltava a afundar na exaustão. Lucas, você tá bem? Tiago, seu melhor amigo, perguntou um dia no intervalo. Você tá estranho, cansado. E você some todo fim de semana agora. Tô bem, só não tô dormindo direito. É por causa da sua mãe? Lucas congelou. Como você sabe da minha mãe? Cara, todo mundo sabe que ela tá doente.
Minha mãe viu ela no posto de saúde outro dia e disse que ela tá muito magra. Tiago baixou a voz. É grave? Lucas sentiu a garganta apertar. Ninguém deveria saber. Ele tinha tanto cuidado, tanto segredo. É só uma gripe forte, mas cansa ela, sabe? Tiago não pareceu convencido, mas não insistiu. Se você precisar de alguma coisa, cara, tipo, sei lá, pode falar. Valeu. Mas Lucas não podia falar. Não podia dividir o peso. Aquele era seu segredo, sua missão, sua guerra particular. Em casa, esconder tudo de Mariana se tornava cada vez mais difícil. Ela estava fraca demais para trabalhar. Tinha perdido 3 das 5 casas que limpava, mas não cega. Notava quando Lucas chegava mais tarde. Notava as mãos calejadas. Notava que ele comia com urgência de quem pulou refeições. Você tá comendo direito na escola? Ela perguntava, a voz frágil. Tô sim, mãe. A merenda tá boa. Mentira. Lucas frequentemente pulava o almoço para economizar. O dinheiro da comida ia para o pote dos remédios. Uma noite, ela segurou a mão dele durante o jantar. Os dedos dela estavam gelados, os ossos proeminentes sob a pele fina. Você sabe que eu te amo mais que tudo nesse mundo, né, meu filho? Eu sei, mãe. E você sabe que não importa o que aconteça, você vai ficar bem. Você é forte, mais forte que eu. Lucas sentiu os olhos arderem. Ela estava se preparando para morrer. Estava tentando dar uma despedida antecipada, preparar o terreno para a tragédia que via se aproximando. A senhora vai ficar boa, mãe. Eu sei que vai. Ela sorriu. Aquele sorriso triste de quem sabe a verdade, mas não quer estragar o momento. Naquela noite, Lucas contou o dinheiro novamente. R$ 1.200. Tinha juntado R$ 1.200 em 6 semanas. Ainda faltavam 2.300 para a primeira dose do remédio. Se mantivesse aquele ritmo, ele fez as contas. Mais 6, talvez 7 semanas. Tempo demais. A mãe estava piorando visivelmente. Tinha semanas em que mal conseguia sair da cama. As dores eram constantes. Ela tomava os remédios do SUS, mas Lucas via que não eram suficientes. Ele precisava de mais dinheiro, mais rápido. No sábado seguinte, Osvaldo notou que Lucas estava mais quieto que o normal. Que foi, moleque? Tá com cara de velório. Lucas respirou fundo. Seu Osvaldo, o senhor conhece alguém que precise de ajudante? Tipo, durante a semana também? Eu posso trabalhar depois da aula? Osvaldo parou de organizar as maçãs e olhou para Lucas com aquela expressão que misturava pena e admiração. Quanto você precisa juntar, garoto? Lucas não tinha contado para ninguém. Mas de repente, ali no meio da feira, cercado pelo cheiro de frutas maduras e pelo burburinho dos clientes, ele sentiu que podia confiar. 3.500. É quanto custa o remédio da minha mãe, por mês. Osvaldo assobiou baixo. Isso é muito dinheiro, Lucas. Eu sei. O homem ficou em silêncio por um momento, pensando. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Osvaldo era homem de palavra. Na quarta-feira seguinte, quando Lucas chegou da escola, encontrou um bilhete enfiado por baixo da porta. A caligrafia era torta, claramente escrita às pressas. Amanhã, depois da aula, restaurante do Toninho, perto da rodoviária. Ele precisa de alguém para lavar prato. 4 às 8 da noite. R$ 40 por dia. Lucas leu o bilhete 3 vezes, o coração acelerando. R$ 40 por dia, 5 dias por semana. R$ 200 a mais por semana. Somado com os finais de semana na feira, eram 400 semanais. 1.600 por mês. Ainda não era o suficiente, mas estava chegando perto. Muito mais perto. No dia seguinte, Lucas foi direto da escola para a rodoviária. O restaurante do Toninho era simples, com cadeiras de plástico e cheiro de óleo de fritura. Toninho, magro e alto, olhou para aquele menino franzino com ceticismo. 12 anos e quer lavar louça? Eu devo estar louco. Mas levou Lucas para a cozinha mesmo assim. A pilha de pratos sujos era assustadora. A água fervendo queimou as mãos de Lucas mesmo com as luvas furadas. Gordura grudada, molho ressecado, 4 horas que pareceram 12. Mas ele não parou. Quando terminou,
Toninho colocou na sua frente um prato de comida e R$ 40. Você trabalhou bem. Amanhã, mesmo horário. A rotina se tornou brutal. Escola de manhã, restaurante à tarde, feira nos finais de semana. Lucas perdeu peso. As olheiras se aprofundaram, as notas despencaram. Na escola, ele era um fantasma. Presente fisicamente, mas ausente em tudo mais. Num domingo, quando Lucas quase desmaiou ao carregar uma caixa de abacaxis, Osvaldo o fez sentar e trouxe água com açúcar e pão de queijo. Você tá se matando, moleque. Escola de manhã, restaurante de tarde, feira de fim de semana. Quando você dorme? Eu preciso do dinheiro. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem. Ela tá piorando, seu Osvaldo. Cada dia mais fraca. Já faz 2 meses e eu só tenho R$ 2.400. Ainda falta mais de 1.000 para a primeira dose do remédio. Osvaldo suspirou e sentou ao lado dele. Olha, eu vou te ajudar de verdade agora. A gente vai fazer uma vaquinha. Eu conheço todo mundo aqui na feira. São boas pessoas, trabalhadores honestos. Se eu contar a história, eles vão ajudar. R$ 20 daqui, 50 dali, soma rápido. Mas eu não posso pedir... Sem mais, orgulho não salva ninguém, Lucas. E todo mundo precisa de ajuda às vezes. Até você. O que aconteceu depois surpreendeu Lucas. Osvaldo começou discretamente, conversando com os feirantes mais próximos. Dona Cida dos Temperos foi a primeira, tirando R$ 50 da pochete com os olhos marejados. Depois, seu João dos Queijos, Dona Amélia das Verduras, Tonho do Peixe. Cada um contribuía com o que podia. A gente é pobre, mas não é sem coração, disse Dona Cida. Amanhã pode ser eu, pode ser meu filho. No restaurante, quando Toninho soube da vaquinha, chamou Lucas na cozinha e entregou uma nota de 100. Por que você não falou nada sobre sua mãe? Eu não queria pedir ajuda. Orgulho demais é burrice, garoto. A gente vive em comunidade exatamente para isso. Para quando um cai, os outros levantam. Ele colocou a mão no ombro de Lucas. Toda sexta eu vou separar uma parte extra do seu pagamento. Não é desconto, é ajuda. A corrente cresceu inesperadamente. Dona Vera, a professora de português que tinha percebido as mudanças em Lucas, descobriu por acaso na feira. Ela ouviu Osvaldo conversando sobre o menino da mãe doente e pediu explicações. No dia seguinte, ela chamou Lucas depois da aula e colocou um envelope na mesa. Os professores fizeram uma vaquinha, R$ 300. A condição é, você precisa comer direito, dormir pelo menos 6 horas por noite e não reprovar de ano. Sua mãe precisa de você bem. Combinado? Lucas pegou o envelope com as mãos tremendo. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Não precisa falar nada. Só aceita a ajuda. Naquela noite, Lucas contou o dinheiro escondido. R$ 3.400. Faltavam apenas 100 para a primeira dose. 100 míseros reais que há 3 meses pareciam impossíveis. No sábado seguinte, Osvaldo entregou mais R$ 250, a cota semanal dos feirantes. Pronto, agora você tem o suficiente para a primeira dose. Mas não esquece, você vai precisar de mais 5. A gente não para aqui. Lucas foi até a farmácia de alto padrão no centro. A atendente loira olhou desconfiada para aquele menino sujo, com roupas remendadas. Quando ele tirou a lata de biscoito cheia de notas amarrotadas, R$ 3.650 contados nota por nota, ela entendeu. Aquele não era dinheiro fácil. R$ 3.500, ela disse suavemente, entregando a caixa branca. Precisa ser mantido refrigerado e tomado exatamente como prescrito. Lucas saiu da farmácia apertando a caixa contra o peito como se carregasse um tesouro. E era a vida da mãe. Chegou em casa e encontrou Mariana na cozinha, tentando preparar macarrão com mãos trêmulas. Ele colocou a caixa sobre a mesa. Quando ela viu o nome do medicamento, perdeu toda a cor. Lucas, de onde você tirou isso? Esse remédio custa... 3.500, eu sei, eu juntei o dinheiro. E então contou tudo. A feira, o restaurante, Osvaldo, Toninho, a vaquinha, os professores. As madrugadas, a exaustão, cada nota guardada com desespero e esperança. Mariana o puxou para um abraço apertado, soluçando.
Você é louco, uma criança. Você não deveria, não pode. Eu tinha que fazer, porque eu não vou deixar você morrer, mãe. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu não mereço você. Merece sim. E agora vai tomar esse remédio e vai melhorar. Naquela noite, Mariana tomou a primeira dose do medicamento que custou 3 meses da infância de Lucas. O remédio pago com madrugadas, suor e a bondade silenciosa de dezenas de pessoas que acreditaram que uma vida valia a pena ser salva. Os meses seguintes trouxeram mudanças inesperadas. Mariana, após descobrir tudo, tentou impedir Lucas de continuar trabalhando. Houve discussões e lágrimas, mas Lucas era teimoso. Precisava de mais 5 doses do remédio. O acordo foi reduzir o trabalho. Apenas 3 dias no restaurante e finais de semana na feira. Mariana voltou a fazer costuras em casa e a vaquinha dos feirantes continuou com uma constância reconfortante. Dona Cida levava quentinhas aos sábados. Seu João separava os melhores queijos. Dona Amélia reservava as verduras mais frescas, anunciando alto. É para a mãe do Lucas. Ela tem prioridade. Então veio a virada. Um jornalista local chamado Roberto ouviu a história no restaurante do Toninho e quis fazer uma matéria. Após hesitação, Lucas aceitou. A reportagem saiu numa terça. Amor que não desiste. Menino de 12 anos trabalha para salvar mãe com câncer. O efeito foi imediato e avassalador. Osvaldo ligou 2 dias depois, a voz estranha. Você precisa vir aqui, agora. Quando Lucas chegou na feira, dezenas de envelopes cobriam o balcão da banca. Todos endereçados a ele e à mãe. São doações, Osvaldo explicou, os olhos úmidos. Depois da matéria, começou a chegar gente. Eu contei. São quase R$8.000, Lucas. Lucas sentou na caixa de frutas, as pernas falhando. R$8.000, mais que suficiente para 2 doses completas. Mas a corrente não parou. Uma loja de materiais doou 1.500. Uma igreja fez um bazar que rendeu 2.800. O supermercado criou um ponto de doação que arrecadou 3.200 em 2 semanas. Vieram também doações não financeiras. Nutricionista oferecendo acompanhamento gratuito, psicólogo oferecendo sessões, a farmácia conseguindo 20% de desconto nas próximas doses. E então, o milagre lento começou. Depois da 2ª dose, Mariana conseguiu ficar em pé por mais tempo. Na 3ª, voltou a ter apetite. Na 4ª, fios finos de cabelo começaram a renascer. O tumor está regredindo, o oncologista anunciou, olhando os exames com surpresa genuína. A resposta está sendo excelente, muito acima do esperado. Mariana e Lucas choraram juntos na sala de consulta. Pela primeira vez em meses, eram lágrimas de esperança real. A repercussão trouxe mudanças maiores. A Secretaria de Educação criou um programa piloto de auxílio para famílias de alunos com doenças graves. Seu caso abriu portas, Dona Vera explicou. Você mostrou uma falha no sistema. Às vezes é isso que precisa para as pessoas acordarem. 6 meses depois da primeira dose, Mariana voltou a trabalhar meio período. Ainda magra, ainda frágil, mas viva, lutando, ganhando. Lucas continuou na feira aos sábados, não por necessidade, mas porque gostava. Osvaldo o tratava como neto. Você aprendeu cedo o que muita gente nunca aprende, o velho disse um dia. Que não somos feitos para viver sozinhos, que pedir ajuda não é fraqueza. E que pequenos gestos, somados, fazem milagres. No aniversário de 13 anos, os feirantes organizaram uma festa surpresa entre as bancas. Bolo de 3 andares, salgadinhos, bandeirinhas coloridas. Mariana estava lá, de vestido florido e lenço colorido. Agora mais por estilo que necessidade. Corada, sorridente, viva. Parabéns, meu filho, ela disse, abraçando Lucas. Você me deu o maior presente. Mais tempo. Tempo para ver você crescer. Lucas abraçou de volta, sentindo o peso nos ombros diminuir. A luta não estava vencida. Talvez nunca estivesse completamente. Mas eles tinham tempo, esperança e um ao outro. Descobriram que, mesmo nos momentos mais escuros, existe algo maior. A bondade inesperada de estranhos, a força de uma comunidade e o amor feroz de um menino que recusou desistir.
enquanto cantavam parabéns com o sol dourado da tarde, Lucas soprou a vela fazendo um pedido simples: que minha mãe fique comigo por muito tempo ainda. E pela primeira vez em meses, esse desejo parecia possível. O milagre não caiu do céu. Foi construído centavo por centavo, gesto por gesto, madrugada por madrugada. Lucas aprendeu que os maiores milagres são esses: os que construímos com as próprias mãos, mesmo quando são pequenas demais e o peso parece impossível de carregar. E se você gostou desse emocionante relato, curta esse vídeo, segue o nosso canal e venha acompanhar boas histórias.